Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui mais uma O homem vez. tá multado. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui mais uma vez participando com o tema discurso de ódio, raízes históricas e impactos no mundo contemporâneo. Acho que uma frase exemplar para tentar analisar o discurso de ódio está numa música do Caetano Veloso, né? Narciso acha feio que não é espelho. Essa é a síntese do discurso de ódio. É achar feio tudo aquilo que não representa ou que não é a imagem daquele que fala. E esse foi um processo de longa duração. Se nós formos pensar mesmo lá na Roma Antiga, na Grécia Antiga, a construção da identidade desses povos foi feita pela negação do outro e não pela aceitação da diversidade. E essa negação, não poucas vezes, levou à dominação, à exploração, à escravização. Então, desde longa data, o discurso de ódio ele está dentro da cultura como um elemento legitimador, lá na antiguidade e mesmo na Idade Média. Nesse sentido, então, os gregos vão construir todo um discurso contra os bárbaros. Para afirmar o que é ser grego, precisou-se criar uma antítese que era o bárbaro. O bárbaro como tudo que era negativo, ruim, feio. Os romanos não foram diferentes. Diante do Império Romano, todos os vândalos, que representavam uma diversidade cultural, foram chamados de vândalos e essa palavra pegou um peso super pejorativo até hoje usado, para dizer que o outro é ruim, que o outro é mau, que o outro é perigoso. Depois, na Idade Média, os cristãos, dominando a Europa, farão também seu discurso contra os pagãos, contra qualquer diversidade religiosa. E não à toa, os cristãos foram mais longe, porque não ficaram apenas no discurso do cotidiano ou na violência cotidiana, mas retiraram inclusive o direito à alma desses outros povos, esses povos não cristãos. Nesse sentido, então, nós poderíamos eleger 4 grandes momentos históricos para mostrar como o discurso de ódio se efetivou e tentou ser legítimo, como discurso legitimador da ordem da sociedade. Um desses casos é o circo, lá no Império Romano, conhecido mais pelo lema pão e circo, não é? Então, no circo, todos aqueles que estavam contra a identidade e o poder romano foram vilipendiados, devorados, humilhados publicamente. Na Inquisição religiosa cristã, ou católica se preferirem, não é? Também ocorreu a mesma coisa. Todos aqueles que eram contra ou pensavam de forma diferente ao espelho do pensamento dos cristãos foram queimados, torturados das formas mais bizarras possível. E Hitler como a forma mais acabada no mundo contemporâneo, no mundo atual, onde o discurso de ódio contra judeus, homossexuais, ciganos e outros povos mais, inclusive europeus, levou à dizimação de milhares de judeus. E não só, é bom lembrar que dos homossexuais sobrou apenas um, todos os demais foram dizimados. Esse discurso de ódio foi legitimado pela sociedade e chegou à prática. E aqui no Brasil, um momento ímpar onde o discurso de ódio consegue legitimar as práticas é a ditadura militar. Então o discurso de ódio, ele tem um elemento agregador que é essa construção falsa de uma identidade única, superior, melhor do que os outros. E não raro, aqui no Ocidente, está aliado ao pensamento patriarcal. Então, no patriarcalismo, no patriarcado, o discurso de ódio é um mecanismo de controle da mulher, de controle do escravizado, de controle dos dependentes e mesmo chegando nos dias de hoje, de controle das sexualidades,
das normatividades de comportamento e por aí afora. Então, o grande escopo do discurso de ódio na nossa sociedade hoje está atrelada à visão do patriarcado, como noção de exploração, discriminação, dominação e, por que não dizer, também de diversão. Porque o discurso de ódio também tem um lado da diversão, o recreacionismo preconceituoso. Aí nós podemos pegar as piadas, entre aspas, piadas, não é? Ou o falso humor, que vilipendia a mulher e sua dignidade, que constrange os homossexuais, que constrange a comunidade negra, que constrange as pessoas obesas e por aí afora. Então, no patriarcado, esse discurso de ódio não é apenas um discurso, ele vai para a prática, porque ele retira das pessoas oportunidades, retira das pessoas a dignidade que elas têm. E isso virá de forma livre, quase sem oposição, até o surgimento do discurso liberal burguês na Europa. Então, pensadores como John Locke e outros mais entrarão com um discurso contra a ditadura, contra o autoritarismo, contra o absolutismo, contra a violência física, contra a tortura e outras coisas mais. Então, os mecanismos de controle que foram usados ao longo de toda a história, elas vão encontrar no discurso liberal, burguês, um anátema contra a tortura, sobretudo. E começa-se a construção da dignidade da pessoa humana nos vértices que nós conhecemos hoje. E é claro que aqueles acostumados ao patriarcado e ao seu discurso de dominação, controle, exploração, e mesmo o recreacionismo discriminatório, não vão ficar calados. Eles vão se organizar. Entretanto, a burguesia liberal está em maior número e ela consegue o apoio do povo. E nesse sentido, eclode a Revolução Francesa com seu lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Isso muda o rumo da história, o rumo do discurso de ódio, que até então é legitimado como forma cotidiana de poder para colocar todos aqueles que eram considerados os outros que o Narciso não reconhece no espelho, na miséria, na contramão, à margem, sendo explorados sem nenhum direitos. Ao mesmo tempo, nós devemos lembrar que o discurso de ódio, ele transita também pelo terreno das masculinidades. Enquanto não houve feminismo, por exemplo, não é? As masculinidades violentas eram um elemento afirmador do homem. E você pode ver isso ainda hoje no recreacionismo machista, de homens contra homens. Como os homens policiam o comportamento dos seus amigos homens que se dizem heterossexuais. E como esse policiamento causa uma ansiedade e um medo de qualquer trejeito devido ao discurso de ódio que a masculinidade patriarcal heterossexual colocou na sociedade. Assim, aquilo que não era natural, a heterossexualidade, foi construída no século XIX e XX como sendo natural. E assim se pôs uma violência sexual, uma normalização das relações sexuais, sobretudo em busca da procriação. Esses discursos heteronormativos de masculinidades e patriarcado, eles vão criar uma série de estereótipos. Estereótipos esses que favorecem as vítimas do discurso do ódio. E assim o estereótipo possibiliza a discriminação. A materialização de tudo isso se dá na Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Esse é o grande marco do discurso de ódio no nosso mundo contemporâneo, onde o Hitler como figura máxima, mas não apenas ele, seguido por outros como Benito Mussolini, na Itália, farão um discurso da heteronormatividade da masculinidade violenta como elemento de controle social e, portanto, legitimando como discurso da ordem o discurso do ódio.
Tudo aquilo que não fosse espelho deveria ser odiado, perseguido, assassinado, mutilado. Com a perca da Segunda Grande Guerra Mundial pelos nazistas e pelos fascistas, eles foram obrigados a ser silenciados. E aqui nós começamos uma nova página da história, uma grande transformação. Porque se até aqui o discurso de ódio era um elemento legitimador usado pela igreja, e aqui é bom lembrar que mesmo os textos religiosos, não é, estão permeados de discurso de ódio. É bom lembrar, não é, a ameaça, ai de vós, está lá no texto. Esse ai de vós de perder a alma, de perder a dignidade, também é um discurso de ódio. E isso tudo passa a ser revisto a partir da derrota de nazistas e fascistas e outros grupos na Segunda Grande Guerra Mundial. E nesse ponto, como não poderia deixar de ser, uma grande mulher foi o símbolo dessa luta, Eleanor Roosevelt, que era casada e também era lésbica. Então mudar essas regras do discurso, mudar essas regras da ordem, da opressão, da dominação, da exploração, onde o discurso de ódio podia cavalgar a larga escala, é o tema de quem venceu a Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, alguns documentos precisam ser citados, entre eles o Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg, de 1947, é um dos grandes documentos da bioética e que transformam as práticas médicas de saúde, de pesquisa e laboratório, onde o maior marco de todos, mas não apenas, foi como os cientistas usaram os corpos de judeus, de homossexuais, de ciganos, de polacos e outros mais, para fazer pesquisa sem nenhum tipo de liberdade de escolha por parte desses seres humanos, igualados a cobaias e não a voluntários. Então o Código de Nuremberg, escrito pelos juízes do julgamento de Nuremberg que vão julgar os nazistas após a Segunda Grande Guerra Mundial, eles vão então mostrar que há princípios éticos para a pesquisa com seres humanos. E aqui é bom lembrar que o próprio julgamento de Nuremberg é um marco contra o discurso de ódio, porque pela primeira vez na história, os criminosos de guerra são julgados e não são simplesmente executados pelos vencedores. O discurso de ódio começa a se enfraquecer. O outro documento fundamental na busca de deslegitimar o discurso de ódio é a Declaração de Direitos Humanos, mostrando que nem mesmo o Estado pode tudo. Até mesmo o Estado tem limites diante da pessoa humana. E que toda pessoa humana, onde quer que esteja, em qualquer condição, ela tem direito. Direito à dignidade, à liberdade, à fraternidade, como já evocados na Revolução Francesa e agora aumentando suas asas sobre o povo. Mas o grande marco ainda estava por vir, que era a abertura dos movimentos sociais. Valmir, temos já algo... Como? Desculpa, achei que você tinha terminado. A outra questão fundamental é a abertura dos movimentos sociais. Os movimentos sociais vão enfrentar o discurso de ódio na prática, no cotidiano. Assim, mulheres saem às ruas, sabendo que serão espancadas, xingadas, humilhadas por um discurso opressor violento de ódio. Os negros sairão na rua da mesma maneira, sabendo que seriam xingados, violentados pela própria força do Estado. Homossexuais também sairão à rua, sabendo que serão violentados verbalmente pelo discurso de ódio e pela força física do Estado, porque os direitos humanos ainda estavam em construção na sua prática, e estão nessa construção até os dias de hoje. Então não é uma vitória acabada a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Grande Guerra Mundial, ela continua hoje no cotidiano, onde o discurso de ódio quer se legitimar como discurso legitimador da ordem e da opressão. E não raro, os portadores do discurso de ódio, antes de saírem das sombras onde estavam, falavam publicamente:
Mas se mexer nisso não fica pior? E ficou pior, porque eles viram que os movimentos sociais estavam vencendo. Então o discurso de ódio é uma revenda, é uma forma de reagir aos ganhos da liberdade, da igualdade, da fraternidade, dos direitos humanos. E isso vai explodir ainda mais nas redes sociais. Quando aqueles que não estavam unidos por medo ou por vergonha do Estado Democrático de Direito, pelas conquistas dos direitos humanos, passam a se unir nas sombras das redes sociais e passam a construir comunidades e perceber que eles não são um número tão pequeno assim. E o discurso de ódio explode nas redes sociais, explode no cotidiano, explode na política, fazendo agora uma segunda chance da Segunda Guerra, só que não mais usando armas bélicas, mas o discurso de ódio como elemento de intimidador. Então o discurso de ódio, ele pode ser institucionalizado, ele pode ser recreativo inclusive, para parecer que ele causa menor dano para aqueles que falam, não para aqueles que sofrem o discurso de ódio. E a vitória do discurso de ódio seria silenciar mulheres, negros, homossexuais, obesos, ciganos e tantos outros povos, como os povos indígenas. Darei apenas um exemplo atual de como o discurso de ódio ele rasteja pelas fibras do Estado ainda hoje, e como o discurso de ódio tenta se institucionalizar de forma sorrateira, através do PL 504 aqui no estado de São Paulo, por exemplo, onde quer se proibir que apareçam ou tenham menções a homossexuais nas peças publicitárias. É uma forma de silenciar a diversidade. Silenciar a diversidade é o mesmo apagamento que se queria na Segunda Grande Guerra Mundial, contra judeus, homossexuais, ciganos, negros, árabes e tantos outros grupos. Não podemos nos calar. O discurso de ódio sempre esteve aí, mas nunca teve uma corrente tão grande contra ele. E nunca houve tantas pessoas percebendo que o discurso de ódio é uma violência simbólica que pode se materializar no cotidiano. Meu muito obrigado, espero ter me feito entender.